Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Tagarelar, esse podcast que, na verdade, é um espaço para que nós, mulheres, possamos falar, que abre cada vez mais espaço para vozes novas chegarem. E hoje eu estou aqui com uma mulher linda, chamada Clariana. Eu quero muito que ela venha se apresentar, porque a gente só se viu uma vez, e nessa uma vez a gente falou por horas e não conseguia parar de falar. Então eu resolvi chamar ela para cá para falar mais uma hora com a gente. Então, seja bem-vinda, Clary. Querida, muito obrigada pelo convite, por este encontro que a gente já teve e que talvez revele tantos outros encontros para nós, né? Nesse primeiro encontro a gente percebeu tantos assuntos em comum, tantas temáticas, vivências, tantos amigos em comum. Então é muito bom poder estar aqui contigo, né, com essa alegria. E hoje eu já te falei, né, que esse teu laranja tá lindo, tu tá irradiante. E eu já sinto essa energia ao teu lado, sabe? Então, quero te agradecer e acho muito bonito esse projeto. Então, me sinto muito honrada de estar aqui também. Ai, querida, muito obrigada. É um projeto que nasceu de um lugar muito bonito, né? Eu já contei aqui que ele vem da minha criança que queria entrevistar. E hoje ela entrevista bem livre, né? Sem medo de ser feliz. E eu quero que tu se apresente pra gente, mas é muito democrático esse espaço. Eu que decido como o outro se apresenta, então é uma democracia excelente, né? Então, assim, tu vai se apresentar para mim e para quem estiver nos ouvindo, me dizendo por que é interessante a gente te conhecer hoje. Por quê? Sim, acho que essa é uma pergunta muito profunda, né? Porque não fala só de me conhecer, acho que fala de nos conhecer. Eu fico refletindo assim o quanto a minha existência aqui nesse planeta, nessa terra, nesse momento, né, também é uma partezinha de um todo e que espelha tantas outras existências, né? Então acho que me conhecer é te conhecer também, é conhecer os nossos filhos, é conhecer os nossos pais, é conhecer a nossa ancestralidade, é conhecer o amor à terra, o amor à natureza, o amor à infância, é conhecer essa construção e essa desconstrução do que é o ser humano, né, do que são as relações. Então, claro que encarnada, né, estando aqui materializada nesse corpo de mulher, eu sinto que também é uma responsabilidade conhecer o desejo de uma mulher, conhecer a existência, a sensibilidade, né, e tudo que a gente traz como marca, como história, como capacidade de desenvolvimento e de contribuição para o mundo. Né? Então, assim, é uma alegria poder me unir também com outra mulher que acredita nessa força, nesse potencial do feminino e da natureza. Né? E eu sinto, assim, que me conhecer, assim como te conhecer, entra mais em contato com a natureza, que foi uma marca para mim quando eu te vi, né? Poder respeitar as plantas, respeitar e aprender a observar, né, como a natureza nos ensina, sabe, Aline? Então, acho que é por isso, assim, não é nem por mim, é por nós, né? Ai, querida, eu espero que tu não venha trazer aqui no meu podcast, tá, Gaila? Tu venha dizer que eu roubo plantas por aí, né? Eu acho Não, que jamais ousaria levantar esta verdade. vai que deixem de me convidar para ir na casa, porque eu tenho esse tendência a querer pegar uma mudinha. Inclusive, depois que eu fui intimada a te levar uma planta roubada, né? Eu já estou com a minha aqui em casa, né? Na aguinha ali, criando raiz, tá? Na próxima Ó, visita, me aguarde. que fique bem claro para quem está ouvindo, não é roubar do quintal do outro, do pátio do outro. Nossa, eu passo pela rua, eu vejo isso num canteiro, coisa mais linda. Eu gosto de pegar uma mudinha e fazer uma muda na minha casa. Sou a louca das plantas. Mas, Clary, que legal saber disso, de te conhecer e vindo por esse lugar, né? E tu é uma mulher que despertou, assim, em mim, muitos, assim, uma vontade de conhecer, de ouvir tu contando história, né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei muito interessada sabendo que tu é do autoconhecimento, né? Que tu gosta de se conhecer. O que que te fez ir para a área, porque tu é da psicologia, né? E depois tu vai poder falar um pouco mais disso,
Mas o que que te fez ir para a área do luto, né? Então, é um tema que a gente sabe que é difícil, assim, de enfrentar, de olhar. E eu queria saber se isso vem de alguma história pessoal tua ou não. O que que te faz trabalhar com o luto hoje? Sabe, Aline, eu também achei muito interessante, né, nesse nosso primeiro encontro e agora com esse teu projeto, assim, a gente poder se disponibilizar para dialogar, para conversar, né? E acho que tá nesse exercício da psicologia, assim como do cuidado humano, é se abrir para ouvir, ouvir a experiência do outro, escutar com todos os nossos sentidos, né? E poder de verdade entrar em contato com as experiências humanas. Então, eu gosto mesmo de falar, né? Assim como tu, a gente gosta de tagarelar. Sim. Acho que eu sou uma boa companhia para troca, né? Para dar dica, para poder conversar, né? Papo de amiga. Mas eu também me sinto assim uma grande escutadora de histórias, né? Nesse sentido de ter uma disponibilidade afetiva e uma disponibilidade assim de alma para poder escutar as histórias e as histórias muitas vezes de grande dor e de sofrimento, né? Então acho que quando a gente fala do luto, a gente fala desses capítulos da vida em que a morte nos visita para também nos despertar mais para o nosso sentido, para o nosso desejo, para a nossa busca pelo que a gente está fazendo aqui, né? A morte ela está presente na vida desde o início, né? Desde o parto, desde o nascimento. A vida é esse percurso de tantas despedidas e de tantos reinícios, de tantos recomeços, reconstruções, né? Então, acho que todo psicólogo deveria estudar um pouco mais, né, também sobre a morte e sobre o rompimento dos nossos vínculos. Porque quando a gente fala de luto, a gente também está falando dessa nossa forma de lidar com os laços que são rompidos. Então, só existe luto porque existe um laço de amor, um laço de vínculo, às vezes de muitos também desafetos, de laços enosados, né, amargos e de coisas difíceis, né, na nossa história, mas que existiram, marcaram e de alguma forma passam a habitar a nossa vida de um outro jeito quando esse laço é rompido, sabe? Então, na verdade, isso sempre me chamou a atenção. Desde criança, eu escuto muitas histórias. Muitos amigos, desde criança, adolescência, me lembro muito bem, me procuravam para contar seus dilemas da vida, né? O Aham. que, que tá, as suas confusões, as suas questões. Mas quando eu comecei a clinicar, ainda na faculdade, nos primeiros estágios, comecei a ter os meus pacientes. O meu primeiro paciente era uma criança de 11 anos que tinha perdido 3 pessoas. E eu considero que os meus pacientes são os meus grandes mestres, assim, num primeiro chamado, né? Uhum. Aquele que vem e me traz a sua história, o seu dilema, e que eu percebi que eu precisava me preparar mais para isso também, para compreender o que aquelas perdas significavam na vida daquela criança, daquela pessoa, daquela família, da nossa comunidade, né? Então acho que esse foi assim o primeiro despertar. Mas eu sou muito intensa e muito entregue para as coisas que eu faço. Então, nesse estudo do luto, um estudo primeiramente mais teórico, né, mais Claro. racional, eu fui mergulhando, né, e fui percebendo na minha história quantas perdas eu tive, né, a Uhum. começar pela primeira perda que por muitos anos foi um luto não reconhecido na minha vida, né, que foi a perda do meu pai biológico, que ainda está vivo, mas que por muitos anos não foi presente na minha vida. E estudando luto, eu fui percebendo, né, o quanto essa perda tinha marcado a minha forma de me relacionar, a minha forma de estar no mundo, de querer ser aceita, de querer pertencer, assim como outras perdas que depois vieram, né, de outras Uhum. pessoas da minha família, de animais, mas também de trabalhos, de relacionamentos, de ciclos que começaram e terminaram e que impactaram a minha vida, Ah, né? Então eu fui percebendo assim alguns lutos, né? E um dos mais intensos que eu vivi foi a morte da minha avó, que foi assim também, e ainda é, né, um luto que eu trago comigo como uma experiência, assim, que me faz ter mais empatia, mais disponibilidade para ouvir, né, as pessoas que perderam.
E depois tive outros tipos de perdas, como a própria separação conjugal, que eu também considero que é uma perda importante, que na nossa sociedade também não é validada e reconhecida, né? Assim como a perda de um gatinho que eu tive. Então, assim, a gente tem ainda muita dificuldade, né, de olhar para o tema da morte como se ela pudesse nos engolir, né? E como se a gente fosse ficar soterrados pela morte, quando na verdade ela é esse chamado, sim, de uma travessia para uma dor, muitas vezes, para uma reconstrução da identidade, né? Mas também ela é esse chamado para a vida. O que faz sentido? O que fica de mim? Quem sou eu agora? Quem sou eu ao ter uma criança nos meus braços? Né? Nossa. Então, assim, acho que a maternidade, a parentalidade traz esse chamado para quem o escuta, né? Traz esse chamado para a gente se descobrir essa nova pessoa, assim como uma nova profissão, né? São outros filhos gestados também, né? Profissão, um projeto, uma carreira, um plano de vida, né? De poder se descobrir, assim, findando e iniciando. Então, acho que o meu trabalho é muito nesse sentido, sabe? Que legal. Sabe que é muito interessante tu ter trazido isso, porque para mim, até eu ter a minha filha hoje está com 5 anos e meio, antes dela, para mim, o assunto, né, falar de luto é um assunto assim, tá só ligado à morte, né, física. E depois que eu adentrei nesse mundo da maternidade, que eu digo assim, que foi onde eu fui me conhecer de verdade, eu me lembro de ter, assim, estudado essa questão de que o nascimento mesmo, o nascimento do nosso filho é uma morte, assim. Eu fiquei muito, nossa, mas como assim? Eu nunca tinha parado para pensar que a gente morre como mulher. Aquela mulher, aquela Aline não ia voltar. E, cara, o luto desse que não vai voltar, ele pode durar anos. Uhum, Até tu uhum. te dar conta que aquilo realmente não volta. E, meu Deus, a gente passa, vai para frente agora, sabe? E Sim, que louco isso. exatamente. E sabe que esse é o lugar do puerpério, né? Esse casulo, que muitas pessoas antigamente achavam que o puerpério se restringia à quarentena, né? Aos 40 Imagina. dias de cuidados fisiológicos ali, de recuperação do pós-parto. Mas Nossa. hoje eu vejo assim o quanto o puerpério é esse casulo, né? Que a gente adentra e se transforma. E é um portal também de autoconhecimento, porque não há mais como sair desse portal sendo e carregando, né, a mesma bagagem. A gente traz, sim, as nossas histórias, as nossas cenas, os capítulos que a gente viveu, que inclusive, né, Aline, eu senti assim como sendo intensificados no período do puerpério, né? Esse Nossa. casulo que, na verdade, é um forninho, assim, de grande amplificação dos nossos sentimentos, da nossa história, dos nossos traumas, das nossas dores, né? E assim, não tem jeito, eu senti muito forte esse chamado de é agora, a gente vai olhar para isso, e claro que segue olhando ao longo da vida, né? Claro, mas Os ali é nossos. intenso. Isso, exatamente, né? E ali sim acontecem muitos lutos, eu diria. Né? O luto do corpo, o luto da relação com o companheiro, com a companheira, com a família que se reorganiza, né? Com o meu papel, com a minha identidade enquanto filha, que agora sou uma filha-mãe, né? Ou um filho-pai, né? Então, assim, são muitas transformações vividas, assim, e que a gente precisa olhar também, né, como sendo essas Nossa, pequenas mortes mais simbólicas, né? Também falando muito. disso. E tu já Sim, era psicóloga, né, quando se tornou mãe. sim, já A era tua psicóloga. atuação mudou daí, assim, por exemplo, tu percebeu que teve alguma mudança na no profissão, assim, né? Olha, eu vou te dizer que eu mudei na vida inteira, né? Assim, eu, Ah, eu fiquei pensando também nessa pergunta que tu faz, né? Quem a gente é, assim, e os nossos papéis, eles estão sempre colados nessa identidade, apesar de fazer esse exercício também de se descolar, de olhar para um eu mais observador e poder perceber, assim, como é eu nesse lugar, quem sou eu não sendo mãe, quem sou eu não sendo companheiro ou companheiro, quem sou eu, né, nesses outros lugares, assim, papéis da vida, mas não tem como descolar. E para é. mim, a maternidade, assim, foi algo que me desconstruiu e me reconstruiu, inclusive enquanto psicóloga. Porque eu também acho, Aline, que não tem como separar o profissional do pessoal.
Então não existe isso para mim de ser só psicóloga ou só seja lá o que for, né? Nós somos esse ser inteiro de muitas camadas, né? E que traz todas essas áreas da vida confluindo, dançando ao mesmo tempo. Então eu sinto que o meu olhar ficou mais sensível às preocupações familiares, né? Às preocupações maternas, a sobrecarga materna. Eu sinto que eu fiquei muito mais atenta a isso. Também gosto, como eu sou uma estudiosa, né, do desenvolvimento humano, também gosto de ler, de pesquisar, fui conhecer mais, porque na faculdade eu sinto que a gente vê, estuda o desenvolvimento de uma forma mais geral, e estuda muito, né, o desenvolvimento do adulto, mas a infância ainda fica, né, muito concentrada nos traumas infantis e nas patologias, e a gente aprende pouco, né, sobre esse autoconhecimento, assim, olhando para essas feridas, para essa possibilidade de reorganização familiar, né? Então eu senti falta disso também, né, de olhar para o puerpério, por exemplo, na faculdade. Não Claro. tive esse estudo, então fui em busca disso, né, também de poder olhar Por mais. conta. Tu foi Isso, por meio. conta. Aham, fui É, buscando outras referências de psicólogos que trabalham com isso, né? E poder me especializando. Mas eu já trabalhava com luto. Então, eu sim, também sinto que, inclusive, eu fiz a minha formação de aconselhadora do luto quando a Lulu estava, a Luana, que é minha filhota, né, de 4 anos hoje. Na época, 4 anos atrás, quando eu fiz a formação, ela estava na minha barriga, né? Estava no meu aham, forninho. Mas eu já tinha outras formações e já atendia situações de crise, né, e de risco. Então, assim, eu sinto que ela também, como uma boa escorpiana, vem me acompanhando nessa trajetória, né, de poder nossa, fazer esses mergulhos e me ensinando, né, assim como as crianças da minha comunidade também, né, as crianças da nossa comunidade, né, e os pacientes vêm ensinando, assim, pra gente, porque é isso, né? Na verdade, as pessoas é que são as portadoras, né, do que a gente precisa aprender com as suas nossa. histórias, As né? E com relações que as chegam, suas... né? Isso, exatamente, né? E com as suas próprias soluções também, ou dilemas que elas encontram, né? Então, acho que a psicologia ela ainda precisa exercitar melhor esse lugar, assim, de sair de um lugar de controle, né? De Uhum. controle de solução, de resolução das coisas. E no luto a gente fala muito isso, que o luto ele não precisa ser resolvido, ele não precisa ser solucionado, ele precisa ser vivido, né? Sim. A gente precisa escutar essas lágrimas, essas transformações, como a gente vem falando, né? Essa transmutação da lagarta em borboleta, a gente precisa ser testemunha desses processos. Claro que tem, né, técnica, tem o contorno necessário, tem a forma, né, o cuidado, mas é muito mais esse lugar de testemunha do que um lugar de salvador, né? Que é uma Claro. ferida também que muitas vezes o cuidador, né, o humano carrega, Sim. né, de querer estar nesse lugar assim de salvar e auxiliar o Salvar. outro, né? Então, eu fico muito atenta a isso também, e claro, né, no meu processo terapêutico. Então, eu acho que o processo individual de cada terapeuta, de cada psicólogo, e falo assim, de cada cuidador mesmo, né? Todos Sim, os tipos de cuidadores, ele precisa passar, né, por esse mergulho interno. sem E, dúvida. e esse é o chão que dá a base para a gente poder estar escutando. À medida que eu mergulho, à medida que eu conheço aqueles cantinhos mais escuros da minha alma, né? Aqueles cantinhos assim que eu mais tenho medo, insegurança, à medida que eu mais me acolho, Nossa. isso me fortalece e faz com que essa capacidade de escuta também esteja mais disponível, né, para estar Sem junto. dúvida. Tipo, essa humanidade, assim, né, que tu tá trazendo, assim, e até tu trazendo o luto, eu queria te perguntar, assim, ó, tu tem medo, algum medo, assim, muito latente em ti, assim, algum medo que te, mesmo com muita terapia, ele segue aí firme? Com absoluta certeza. Ou Ou só só nós, não, né? ou só nós, não terapeutas, não psicólogos, que temos uns medos absurdos, assim, que, meu Deus.
Ai, acho que o medo é inerente, né, à experiência humana. Sim, tenho muitos medos. E é claro que a gente vem se conhecendo, né? O autoconhecimento, ele fala desse lugar de perceber aonde é que dói. Qual é o meu calcanhar de Aquiles, né? Qual é a minha ferida que eu tenho que, inclusive, cuidar mais. Não é sobre curá-la, mas Aham, é sobre o lugar do curador ferido, que a sim. sua dor não, que a sua ferida não acaba, né? Então, às vezes, sim, a gente, através do cuidado, consegue zelar melhor por ela, né? Assim, de poder protegê-la, inclusive, de poder estabelecer melhor os limites nas relações e saber aonde que eu posso mais, aonde que eu preciso de mais interiorização, mais, né, mais cuidado. Mas acho que fala desse lugar de se reconhecer com os medos, com as inseguranças, né, com as feridas, com os traumas, com os dramas da vida. Então, sim, né, eu tenho N medos, né? Acho que o medo é uma das emoções que, inclusive, mais me acompanha. Bem sinceramente, assim, me colocando de uma forma bem vulnerável, eu Sim. já senti isso, assim, em alguns momentos de meditação, alguns momentos de introspecção, né, de reflexão. Eu sinto que o medo é uma das emoções, dos sentimentos que está aqui nessa base, né? Pela ferida do abandono, pela Sim. ferida da rejeição, pela minha história, né? Pelas tantas relações que também me fizeram vulnerável, em que eu também me coloquei vulnerável, Claro. né? E venho aprendendo, então, através dessa consciência, dessa responsabilização também pelo que eu consigo fazer, pelo que eu consigo modificar, né? Eu venho aprendendo, assim, acho que a cuidar desse medo, né? A ir para os movimentos da vida, Ótimo. cuidando de mim. Então, o Jung, ele falava isso, né? Que a espiritualidade para ele é a gente saber cuidar de si. Então, não necessariamente é se sentir uma pessoa mais perfeita, mais evoluída, sem as emoções que falam de raiva, de Sim. medo, né, de orgulho, de inveja, de tantas emoções que são inerentes à existência humana, mas é saber cuidar delas. Então, eu vou para a relação que pode me despertar N emoções, Amada. inclusive a relação materna, né? Eu vou para essa relação aprendendo a exercitar esse eu observador, esse eu cuidadoso comigo mesmo e com o outro, né? E aí acho que a gente vai também errando, né? Nossa, Falhando, muitas vezes agindo pelo impulso, agindo sem pensar, se reconhecendo. Então, para mim, assim, o mais importante hoje, eu já tive o medo de não ser perfeita, o medo de falhar assim de sim. forma muito intensa. E muita terapia, trabalhando, né, Não, nesse corpo, nessa mente, para sempre pra terapia. exatamente, para poder olhar que ok, né, é isso, somos humanos, somos vulneráveis, assim a gente vai falhando, vai não só pedindo desculpas, né, mas Não, aprendendo a naturalizar os desconfortos e a ver o que que eu posso fazer de diferente também nessa relação, né. Então acho que é sobre isso, assim, é sobre ir se cuidando e cuidando dos nossos, né, cuidando das nossas relações com mais consciência, né. sim. Então trago o medo, mas junto com Medo. outras qualidades também, Sim, não, mas, né. né, mas pra gente mapear, tipo, é o medo, né, ele faz parte, né, do ser humano, o meu também é o medo, assim, eu já trouxe em outros momentos, assim, e ainda, aquele medo ainda que é mais, que é, assim, de certa forma, paralisante, né, então, e como isso é sessão de terapia pro resto da vida, né, porque a gente tem que cuidar E dele, desse bichinho. isso. Inclusive, as pessoas às vezes têm uma falsa impressão, né, de que por trabalhar com o luto, por escutar muitas histórias de perda, se perde o medo da morte. E isso Hum. não ao meu ver, não é possível, né, porque talvez a morte seja a experiência mais marcante da vida humana, mais dolorosa também, né, que nos rouba tantas coisas, né, nos retira Sim, pedaços de nós. sim. Então acho que é impossível se preparar de Nossa, verdade, integralmente para essa experiência da perda.
Claro que a gente pode fazer uma preparação das nossas relações, que é uma coisa diferente, né? Que é, Claro. por exemplo, quando uma pessoa, né, recebe um diagnóstico de uma doença ameaçadora da sua vida, né, uma doença terminal, acho que essa pessoa, ela, de alguma forma, recebe essa mensagem, né, para que ela possa rever as suas relações, rever a sua vida, se preparar de alguma forma para ver o que tem sentido ali na sua vida, né? E Claro. como que ela pode cuidar mais dos seus afetos. É muito mais sobre isso do que sobre necessariamente morrer de forma mais Não, preparada, né? Eu aham. sinto dessa forma. Assim como a própria maternidade, né? Eu ainda sou mãe de uma, tu também, né? Mas acho que a gente Apenas de nunca uma vai serei. saber, né? Isso. E acho que a gente nunca vai saber como é, né, se preparar para ser mãe de 2, de 3 ou Não, de não. outras configurações familiares, né? Isso também faz parte dessa ilusão de Mas, controle. Clary, eu acho tão cansativo, porque assim, ó, tu sabe que, sim, eu sei que às vezes a pessoa recebe um diagnóstico, enfim, e aí ela revê toda a vida. Cara, eu digo assim, ó, eu tô sempre revendo a minha vida, eu acho que é tão cansativo, na verdade, ser assim, porque eu sou muito intensa, sabe? Tipo, tive minha filha, claro, a maior transformação da minha vida, né? Sabe, rever tudo, as relações, as amigas, os amigos, os afetos, a família. Foi um grande convite, ó, a minha profissão, sabe? Daí tá, veio a pandemia, esse terror que foi, né? Grandes tragédias, assim. E aí terminou a pandemia, entre aspas, porque ela não terminou, mas ela amenizou ano passado, e eu entrei num processo profundo, assim, de depressão, porque para mim aquilo tocou em lugares assim, ó, eu morri, entende? Aquela Aline antes da pandemia morreu e eu não estava sabendo lidar com isso. E eu tive que rever de novo um monte de coisa, inclusive o meu trabalho, que está sendo sempre revisto, a minha vida está sendo revista o tempo todo. Mas, cara, como que deve ser muito bom ser uma pessoa que nunca para pensar em tudo isso, porque eu fico muito cansada. Pois é, será que é bom, né? Talvez seja mais, por um tempo, seja mais confortável. Mas depende também, né? Porque eu sinto que a vida chama a gente para olhar, Sim. sabe, para o nosso mito pessoal, para nossa Uhum. jornada de alguma forma, sabe? Chama a gente para olhar assim para o que a gente precisa rever. Então, tu já tem essa abertura e eu fico pensando assim, então como é que a gente cuida mais do nosso cansaço, né? Porque eu me identifico contigo nesse movimento, né? De já ter essa abertura para se olhar, para se perceber. Então, como é que a gente lida com esse cansaço? Porque a vida de quem não está desperto para esse olhar, talvez, entre aspas, seja mais confortável, mas em algum momento também essa pessoa vai encontrar alguma aresta, algum Uhum. desconforto, algum problema, algo assim que seja, que exija dela, né, um novo desenvolvimento, um novo salto na sua vida, né? Mas um salto que não necessariamente é um salto para cima, né? Às vezes é um Claro. salto inverso, assim, é um desvirar-se, né? É um mergulhar para desvirar e se refazer e se reconstruir, né? Então eu sinto isso. E aí eu também quero te perguntar, né? Como é que a gente pode cuidar mais desses nossos cansaços, assim, de ser essa dor e a delícia, né? De ser quem tu és. Nossa, olha, Clara, eu acho que para mim eu sinto muito assim, ó, neste momento, e assim, eu gosto muito de trazer para agora, né? Neste momento, hoje, 17 de março de 2023, o que eu tenho feito muito é assim, ó, cuidar dentro do limite daquilo que eu posso, como mulher, mãe, profissional, companheira, é cuidar de mim, né? Então, para mim, assim, eu tenho que me nutrir das coisas que sabe, que fazem eu me sentir viva, sabe? Daquelas coisas pequenininhas, assim, é a maneira que eu me cuido, sabe? Que hoje, assim, eu acredito que faça a diferença, assim. Como que é pra ti? O que que te, né? De que maneira tu cuida disso? É. E agora, quando tu disse, né, dessas coisas pequenininhas, eu me lembrei de novo das plantas, né? É a Que primeira eu coisa acho que que vem. e eu acho que é algo que nos conecta também, né? Porque eu também, eu sinto que eu me cuido quando eu me permito estar em contato com a natureza, né? E às vezes são tarefas simples, né? Movimentos, não gosto nem de chamar de tarefas, né? Mas acho que são Aham. entregas, movimentos simples de poder caminhar Isso. de pés descalços, né? Poder entrar em contato com a terra, com
a grama, com o cheiro da natureza, das flores, das plantas, né? É poder entrar em contato com as paisagens do céu, com a natureza, né? Como ela se desenha, né, na nossa frente, é poder entrar em contato com os alimentos, que é também a natureza que nos oferta, né? Às vezes poder fazer uma comida, né? Que é a manifestação também do afeto, né? Do amor através dessa produção de um alimento, né? E eu sinto assim que a arte também para mim me revela um lugar de muito autocuidado, né? Então eu também venho de uma família de artistas, eu Legal. canto, né? Sou musicista nesse sentido, assim, acho que é uma bênção poder ter essa sensibilidade para a arte, né? Para a música, para o teatro, né? Como a gente vinha falando antes, poder falar, entrar em contato com Também a acho. expressão, né? Que inclusive inclui essas emoções, inclui a dor, inclui também a morte, o renascimento, os finais e os inícios de ciclo, só que de uma forma que não é racional, né? Não, É uma forma que é a expressão do nosso inconsciente, a expressão da nossa alma, a expressão daquilo que a gente não controla, né? Então acho que a arte ela nos move assim, né, para demais. esse lugar assim. Então eu também procuro incluir ela, acho que na minha vida em primeiro lugar, no meu trabalho também, né? E vejo, tanto que eu olhei para ti e já vi a cor da tua roupa, né? E essas bolinhas, assim, eu vejo, assim, salta aos olhos para mim, né? Essa nossa capacidade humana de poder brincar, né? Através da arte. Acho que os povos indígenas trazem muito isso para Sim, nós também, através, né, do seu exemplo, assim, porque eles dançam, eles cantam, eles tecem e produzem o tempo todo com arte, né? Então muito. a arte ela tá, né, no seu bem viver indígena e acho que a gente precisa resgatar também essas qualidades, né, dos povos originários e trazer mais para nossa comunidade, assim, essa sensibilidade, né, que pode ser Muito. também através do corpo, da dança, né, Lógico. Até eu queria trazer isso, que foi uma das coisas que eu anotei, né? Que tu tem, além de psicóloga, né? Tu tem outras formações, e arte terapia é uma delas, né? Eu queria saber, assim, o que que te levou para essa área, né, da arte terapia, e de que forma hoje tu consegue casar nos teus atendimentos a arte terapia, né? Sim. É interessante, antes eu falei da minha avó, né, como sendo também uma perda significativa e que me levou também para esse caminho de me conhecer mais nos meus processos de luto. E a minha avó também é uma referência para mim na arte, né? Ela era artista plástica, poeta, escritora, fazia esculturas, fazia litografia, Que lindo. né, trabalhava na pedra, então ela trazia também com algumas das suas qualidades potenciais, né? Ela trazia assim essa sensibilidade. Acho que desde muito menina eu convivi, né, Com com ela. muitos artistas, com ela, com a minha mãe que é do teatro também, Que né? É legal. bonequeira. Então eu era pequena, minha mãe me levava nos festivais de teatro de Gramado, né? E aí a Nossa. gente de Gramado e Canela, e eu lembro que eu dormia nos espetáculos e acordava e assistia algumas coisas e me encantava com aquele universo assim das histórias, né, de poder ouvir. Eu tenho um sonho que em algum momento, se outras coisas, se a psicologia não der certo, que eu sei que já dá, né, vai sempre dar, mas assim, se outras coisas, se eu tiver vontade também, mas Isso! medicina não, Se tu não dá tiver em outro certo, né? momento. Mas, exatamente. Eu tenho um sonho de ser uma contadora também de histórias, né? De histórias com Ah, música, né? E poder trazer os mitos, trazer as histórias antigas, né? E poder trabalhar isso emocionalmente também com as pessoas, né? e isso Que não precisa também não dar certo. entrelaça, entrelaça com a psicologia, né? Na verdade, a psicologia não sai de mim. Essa é uma Não! realidade, Não, né? tu E poderia sabe o fazer que um eu digo? grupo. Aham. E eu digo assim que eu quero poder escutar as histórias humanas até o último dia da minha vida. Se for possível, é algo assim, eu não tenho, sabe, um plano de aposentadoria. Claro, né, desejamos trabalhar Claro, menos, não ser assim esses agentes, né, que exato. operam num sistema capitalista que precisa da Nossa. nossa produção, né? Com Sim, certeza eu penso sobre isso, reflito e sou
Sim, atuo na contramão, né, desse sistema capitalista, mas acho que é sim poder fazer, né, fazer essa escutadora de histórias e essa contadora de histórias, né, por toda a minha vida, assim, desejo muito isso. E acho que a arte, ela entra nesse lugar, né, das entra. histórias, dos bonecos, da música. Então, minha mãe também sempre me estimulou muito Que com bonito. aulas, né, de piano, de violão, de guitarra, de bateria. Eu fui Muito legal. aprendendo, né, alguns instrumentos e cantando, né, sempre, desde menina, participei de vários corais. Então, acho que assim, era impossível não trazer a arte como uma ferramenta, né, dentro da psicologia. E aí é que na psicologia eu descobri, né, que a arte também auxiliava nesse contorno dos processos emocionais, né, de poder entrar nisso, assim. Então, eu estava na psicologia, não tinha aula de arte terapia, não tive Uhum, uma cadeira sobre isso, mas eu estava. Um dos meus primeiros estágios foi com um grupo de esclerose múltipla, que eu uhum. comecei a faculdade em Caxias do Sul e fazia estágio numa associação de pessoas com esclerose múltipla. E eu lembro que eu propus e a gente fazia os encontros e sempre trazia algo de arte. E eu ia tentando incluir, assim, né? Porque eu acho que é uma linguagem que fala da minha alma e também dessa ponte que eu encontro, que é mais acessível para mim, né? Poder também receber o outro através da arte, né? Então eu sinto isso, assim, né, esse encontro, assim, que é mais facilitado pela arte, né? E aí, beleza, fui tentando sempre, né, nos atendimentos, mas aí eu me formei e fiz a formação de arte terapia Sim. junguiana, né? Que eu, por muitos anos, fiz análise com uma analista junguiana, que é arte terapeuta, uma das minhas grandes mestras, que eu tenho maior carinho no meu coração, que é a Corina Post, né? E lá com ela fiz estágio no Instituto Junguiano, fiz a formação de arte terapia junguiana. E aí, assim, foi só crescendo, né? O repertório de saber utilizar, né, a arte como um recurso terapêutico. Não, Não sei se eu demais. respondi, né? Respondeu, claro. Tu conectou, casou, tudo. Não, sabe o que que eu fiquei aqui pensando depois que eu te perguntei? E dentro do que eu te ouvi agora, a gente, por exemplo, quando criança, né? Eu não gosto muito disso, assim, mas é a realidade. A gente às vezes escuta muito assim, ó, ai, fulana vai ser desenhista, fulana vai ser. E aí a gente recebe um carimbo, né? De que, por exemplo, a Aline não sabe desenhar e não sabe cantar. Então a gente recebe um carimbo, então para mim é muito desafiador. Eu desenho para mim aqui, sabe? Para mim, né? Escondido. E pessimamente, na minha visão. Eu não me permito desenhar, né? E eu queria te perguntar assim, ó, hoje, eu vou fazer 40 anos esse ano, né? Então, assim, é uma mulher que nunca cantou, mas que acha lindo quem canta. Ela consegue aprender, né? Porque eu sei que não é assim sair cantando. Ou existe essa coisa assim do dom, que tu nasce com aquele dom, que nem tu, né? Sabe cantar, nanana. Como, né? Tem como. Aí não como psicólogo, eu quero saber. Quero saber a Sim. Clariana que nasceu de uma mãe e de uma avó da arte. Sim, sim. Então, cantar eu também acho que é um atributo humano, né? Cantar. Quem canta seus males espanta, né? Já diria o ditado. Então, acho que cantar é para todos. Assim como dançar, assim como respirar e meditar é para todos, né? Assim como ter essa capacidade de reconstrução e de transformação é para todos. Agora, como que a gente lida com as nossas amarras, né? E como que a gente lida também com a nossa desafinação, e, né, as nossas falhas, com o corpo, às vezes, que não vai conseguir fazer, né, aquele movimento exatamente com aquele outro corpo que recebeu até um ambiente preparado para que a pessoa pudesse, né, ter mais desenvoltura no palco, por exemplo. Aí é outra questão que, inclusive, é atravessada pelas regras sociais, né? Pelos tabus, por essas projeções que tu estava trazendo, né? Por esses rótulos que a gente ainda carrega e ainda projeta nos nossos filhos, né? Então, assim, é muito triste a gente delimitar, né? O que as pessoas vão ser quando crescer. A Nossa. gente mesmo, né? O que eu vou ser daqui a 10 anos?
Lá sei eu tenho os meus sonhos, os meus desejos, como eu trouxe agora, né, de querer escutar as histórias humanas, mas de que jeito vai ser, de que forma, né? E a arte na nossa sociedade ainda está num lugar, né, muito excludente, muito desvalorizado, né, pelas pessoas, infelizmente. E aí a gente perde tanto, né, nas nossas relações, perde tanto no nosso desenvolvimento, assim. Então eu sinto que cantar é para todos, né? Por exemplo, cantar. Agora, a pessoa pode, através do exercício musical, ir aprendendo melhor a afinação, o Isso, aham. ritmo, os tempos, né? Isso Mas a, sim. a gente também consegue perceber que, às vezes, inclusive pelos traumas, né? Pela forma como a pessoa foi tolhida, ela vai ter que atravessar lugares mais profundos dela mesma para conseguir desenvolver, né, assim, alguns movimentos. Estou falando Uhum. tanto do corpo, como Claro, da voz, como da sua expressão, como, por exemplo, do desenho. claro. Então, eu posso me perceber uma pessoa mais rígida, uma pessoa mais detalhista, né, mais necessitada de um perfeccionismo, por cara que isso, inclusive, revela as minhas características, né? Uhum. Pode estar revelando as minhas características. E aí vai desse lugar, desse espaço que a arte-terapia proporciona, por exemplo, ou a escola pode ser um facilitador desses Claro. processos, grupos terapêuticos, a própria família, as novas relações que a gente constrói podem ser facilitadores desse lugar que vai flexibilizando o nosso julgamento, a nossa autocrítica, né? E aí a gente pode ir experimentando, né? Novos papéis, novos traços, Que né? bonito. Novas qualidades de desenho. Como isso é Então, sim, às reparador, né? vezes por exemplo, para uma pessoa muito rígida como eu, é difícil trabalhar com aquarela. Eu reconheço os meus limites, né? Que é um outro tipo de material que promove esse descontrole, né? Que promove essa soltura. Mas eu posso ir junto, às vezes, com um facilitador ou com pessoas que estejam ao meu lado, facilitando essa aceitação de me desenvolvendo nisso, né? Então, tanto como adulto, como criança, que é ainda mais absorvível, né? A criança ainda é essa esponja que consegue ir percebendo melhor esses estímulos e também as podas, né? Então é por isso que é tão importante a gente cuidar com essas podas, cuidar com as nossas projeções, com o que a gente coloca, para poder deixar, né, tanto a criança como o adulto também, livre para reescrever a sua história, né? E a escrita também é terapêutica, Claro, né? A sem dúvida. escrita, a fala, né? E todas as linguagens plásticas e do corpo e do movimento, né? Das imagens também. Então, da gente poder ir descobrindo isso, né? Se permitindo. Acho que é possível, sabe? Nossa, que legal. Acredito. Nossa, Clary, porque é muito legal ouvir isso, sabe? Porque eu me lembro quando eu comecei com a dança, que foi no Dança Mãe Bebê com a minha filha, né? Dança gestante. Eu me lembro, assim, que foi muito surpresa pra mim, sabe? Porque eu nunca dancei da forma, tipo, tradicional, nunca fiz balé, jazz, enfim, nada, né? E só dançava do meu jeito. E pra mim aquele jeito era esquisito, então eu não dançava, né? Ou às vezes precisava beber algo pra dançar, sabe? E como foi interessante assim descobrir a dança como um lugar livre, o desenho agora e ficar ousando mexer na argila, sabe? De um lugar, porque eu não sou assim, ó, exigente comigo. O que eu sou é assim, ó, a busca constante de aprovação. Então, assim, ó, desenhei aqui. Aí eu vou te olhar para ver se será que a Clariane vai dizer no meu desenho? Sabe? A minha criança fica esperando aquela aprovação. Então, cada vez que eu me permito ir e me aprovar, a minha criança sai brilhando na minha frente, sabe? Por isso que o Tagarelar, ele é esse espaço muito curativo para mim. Porque eu não sou muito dessa coisa de, o detalhe, a perfeição, tem que estar quadradinho. Não, eu não sou, sabe? Embora eu seja uma virginiana, mas eu não sou. Mas eu sou muito daquela coisa assim, ó. Será que vão gostar? E eu tô, assim, ó, apaixonada pelo processo de não querer saber se estão gostando, sabe? Sim. E de um lugar, assim, ó, muito humilde, não que assim, ó, eu sou exibida, não, é de um lugar de que a vida toda eu quis aprovação, sabe? E eu tô adorando. Adorando. E Sim. claro que chega elogio, a galera tá adorando, nanana, só que assim, ó, tá sendo gostoso pra mim. Eu termino e digo assim, ó,
como se eu tivesse enchido um pote, claro, um pote que nunca recebeu esse brilhinho, esse glitter, assim, eu tô colocando pra dentro. Que lindo ouvir isso de ti. Nossa, é um baita ensinamento, né? Da gente exercitar, é uma escolha que tu faz, né? Desse novo Sim, lugar sim. e que me ensina também, né? Me ensina a estar nesse lugar que não foi muito habitado na minha vida também, porque eu também esperei, ainda espero aprovação, mas esperei muito mais antes de forma mais inconsciente, né? Uhum. E poder me experimentar assim, tá, o que importa é aqui agora, né? Como eu tô sentada nesse lugar seguro que eu tô conversando com essa pessoa linda, que tá tendo uma troca bonita, que a gente está crescendo juntas, que a gente está se desenvolvendo. Isso é que importa, né? É, Mas é claro, né, que a gente acaba sendo atravessados, né, por esses medos, como a gente estava falando, né, total. pelas nossas inseguranças, por essa necessidade de que também é reforçada culturalmente, né? Essa necessidade de ter que entregar o sucesso, né? De ter que ser resolutivo, de ter que ser Exato. adequado e produzir coisas legais, bacanas, e entregar conteúdo, toda essa, né, essa Total. performance que é cada vez mais assim esperada pela mídia, né, pela cultura que anseia, né, por esse tipo de comportamento. Então a gente vai se esquecendo de viver, né, o aqui e o agora, que é tão Que é o sol que simples, tem, né? né? Que é o que temos, É. exatamente. E claro, eu tenho, claro, uma lista de coisas que eu quero perguntar, e eu cuido do horário sempre, mas tem uma coisa que eu quero muito perguntar, é a origem do teu nome. Eu quero muito saber a origem do nome, se tu sabe contar a história dele, né? Sim. Então, eu sei cantar a origem do meu nome, pode ser? Ah, eu vou te dizer que está aqui, Porque que eu ia pedir pra tu cantar no final para encerrar. é já Então, meu bem, você pode, você está livre. nem me preparei para cantar, né? Mas é sobre isso também, é sobre esse improviso. O meu nome, quem me deu foi o meu pai biológico, Luiz Saragiotto, e foi uma homenagem a que ele teve essa inspiração, né? Recebeu essa inspiração da música da Joyce, que era uma cantora da década de 80, né? Que eu nasci na década de 80, que concorreu no festival e ela tinha duas filhas, uma chamada Clara e a outra chamada Ana. Então ela fez essa música Clareana, né? Que diz assim, que fala muito de quem eu sou também, né? Fiquei muito pensando nisso, assim. Um coração de mel de melão, de sim e de não, é feito um bichinho no sol de manhã, novelo de lã, no ventre da mãe, bate um coração de Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. E é isso, essa música é linda. E eu sou muito feliz, sabe, de ter esse nome, assim, por muito tempo, até por não conhecê-lo presencialmente, né? Eu sentia que essa era uma grande herança, né, que ele tinha me deixado, Nossa! além, claro, da própria herança da vida, né? É poder receber, assim, um nome que também me gerou alguns desconfortos em algumas épocas da minha vida. Eu achava um nome estranho, achava, né, aquelas dificuldades de aceitação também, acho que da própria adolescência, né? E, e aos poucos, assim, eu fui me reconectando com ele mais, né? Com o ensinamento que ele traz, porque eu acho que o nome Muito. da gente sempre traz, né? Uma energia, um ensinamento, algo para a gente também poder fazer esse mergulho e para eu poder, né, olhar para dentro de mim e trazer essa água, essa terra, esse Nossa. fogo, esse ar, né? E poder integrar mais esses elementos, esses temperamentos, poder olhar para esses sinais da natureza também. Então, por isso também que eu sou tão conectada, né, com os elementos da Nossa. natureza, assim, já traz no meu nome. Então, obrigada por poder cantar aqui. Eu que agradeço, obrigada. Não, eu fiquei assim, ó. Primeiro, assim, ó, me senti arrepiada, emocionada e, assim, apaixonada, porque eu amo escutar, eu amo ouvir mulheres cantando, sabe?
Fiquei apaixonada. Eu acho que tu tem que cantar muito por aí, pelo amor da deusa. Obrigada, Tem que querida, gravar e meter obrigada. no Spotify essa voz. Olha, Spotify me patrocina, Tá porque eu não ótimo, estou tá. recebendo. Então vamos Patrocinadores, lá, né? tô aqui. E amei, assim, sensacional, assim, achei a tua voz, assim, linda. Olha só, né? Me deu uma coisa, assim, agora, quando eu fui falar, assim, da tua voz, assim, me emocionei. Me lembrei do show do Gilberto Gil, que eu fui, tu também foi, né? Agora em Porto Alegre, e uma das coisas que mais me emocionou nesse show, eu fui pra ver ele, né? Então, foi ter visto a neta dele, a Flor, cantando. Uhum. Gente, eu Sim. chorei, eu não esperava, sabe? Eu chorei muito, assim, porque eu não sei porquê, mas ver uma mulher cantando mexe, assim, ó, dentro da minha alma. E agora eu te ouvi, eu conectei, assim, sabe? Esse momento, que coisa linda. Sim, sim, sim. E ela é um doce, né? Uma menina mulher ali, uma flor ainda desabrochando, né? A flor. Olha, eu sou suspeita porque eu amo a família Gil. Chorei litros vendo a série deles, né? A Sim, série da família Gil. sim, E, e acho que muitos trazem, assim, né, bagagens, ensinamentos, a sua arte, o seu fazer, né, de demais. uma forma muito linda, assim, que e o Gil, ele tem músicas belíssimas, né, inclusive que falam da morte, do luto, né, Nossa, dessa reconstrução de si mesmo, desse mergulho. Ele é um poeta, né? Eu acho que maravilhoso. os artistas, eles têm muito da psicologia já dentro de si, né? Eles é que ensinam a psicologia, assim, a Demais. poder olhar mais para quem é, né? O que é a natureza humana, quem são as pessoas, como que a gente se relaciona, né? Então, aquele show realmente foi muito bonito, assim, e a Flor, né, vem se desenvolvendo de um jeito lindo. Eu gosto muito, assim, Lindo. da voz Nossa, dela, né? parecia assim, eu olhei de longe, parecia uma menina, de repente, meu Deus, assim, tipo, aquilo é uma deusa em pé, assim, cantando. Eu fiquei chocada de verdade, assim, eu acho. E agora eu te ouvi, assim, como ganha um brilho a pessoa, você tem que ir pro palco, cantar. Ai, querida, Que muito obrigada. demais! Querida, a gente tá chegando muito mais perto do final, né? Infelizmente, mas faz parte. E uma das coisas que eu queria muito te perguntar, assim, que eu acho importante perguntar para uma mulher que é mãe também, né? Como é a tua relação com o teu corpo hoje, assim? Como tu te relaciona com o teu corpo? Assim, eu trago muito essa temática do corpo, né? Que para Sim. mim é fundamental. É, interessante, assim. Eu sou uma pessoa, né, uma mulher que fui muito valorizada pelas minhas capacidades intelectuais, né, Uhum. de fala, de liderança, de planejamento, né, dessa capacidade mais racional, mas eu também sou muito conectada e ligada com o sentir, né? Então, e mais uma vez falo da natureza. Eu acho que a natureza e a arte me ensinaram muito a me conectar mais com o meu corpo, a explorar mais, né? As texturas, tanto da natureza como da minha própria natureza, né? A explorar mais as partes do meu corpo, a Perfeito. perceber mais os meus limites, né? Porque o corpo ele também vai contando histórias pra gente, né? Então, assim, às vezes tem lugares que é isso. Eu sinto que ali tem uma história mais difícil, né, de ser elaborada, e eu vou aos poucos procurando escutar essa história, né, trazê-la mais para perto de mim, mas respeitando esse corpo. Acho que estar num corpo de mulher nos convoca muito mais nesse mundo a, a desconstruir padrões, né, que são tão impregnados socialmente, né? É um grande desafio, é uma luta muitas vezes, né? A gente silenciar tantas vozes ditadoras, né, do nosso corpo, da nossa beleza, do que a gente tem que ser, vestir, se movimentar no mundo, né? Então, acho que entrar em contato assim com o meu corpo hoje, eu me sinto mais amiga do meu corpo, mais amiga, assim, mais namorada de mim mesma também, sabe? Assim, me amando mais, respeitando assim os meus ciclos, né? Me conectando com o movimento da lua, com o ciclo da lua, da natureza, né? Me conectando assim com as estações do ano,
podendo me perceber assim como parte dessa grande mãe, desse corpo, né, da natureza Mas, também, assim. Então, eu procuro ter essa atenção, mas é claro que eu estou em desenvolvimento, né? Já me vi muito tolhida, tive uma infância, né, que ao mesmo tempo, sabe que uma das memórias da minha infância assim mais antigas que eu me lembro é do meu corpo na natureza, nas pedras, nos aham, rios, subindo em árvore, brincando com os animais. Então, ao mesmo tempo que eu vivia aquilo, logo na sequência eu também me lembro de algumas outras cenas que me tolhiram muito desse corpo. E aí eu fui muito direcionada para a capacidade intelectual, né, das notas, da sim, escola, né, que era muito ah, que podava muito também é, esse corpo que só podia estar em movimento na educação física, né? Assim, então acho que hoje eu fui daí fazendo as pazes, né? Também com essa história, né? Com esse desenvolvimento, com essa jornada, assim. E na verdade, assim, tu vai fazer 40, né? Eu fazer, vou fazer 36, né? E eu me sinto ainda nascendo nesse corpo, sabe? Não sei como tu te sente assim, mas eu ainda me sinto assim, às vezes florescendo, sabe? também. Assim, numa mulher assim que ainda tem as amarras, que ainda tem dificuldades, mas hoje eu já consigo, assim, sabe, gostar mais de mim e poder me apropriar um pouquinho mais desse lugar e dançar livremente. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? E pular, e rolar, e fazer as Livre. brincadeiras, né? E poder ir para esse lúdico sem medo, né? Tanto que eu falo muito com as mãos aqui, acho que deu para perceber. Também, você também só assim, eu tenho que controlar. Eu Além dou de ser tapa no descendente, microfone. É uma coisa. É ser difícil. descendente. Isso, é difícil. Não, eu até ia te dizer isso, assim, né? Dentro, né? Porque como tu é mãe também, né? Qual foi a última vez, né, que tu fez algo por ti relacionado ao teu corpo? Olha, a última vez que eu fiz algo por mim relacionado ao meu corpo foi ontem à noite, né? Inclusive, tomo mais consciência. Tem alguns momentos, assim, da minha semana, e principalmente quando eu atendo muitos dias mais puxados, né, no trabalho, na clínica, eu ou faço um escaldapés, ou faço uma massagem nos pés, né? E ontem à noite eu peguei os óleozinhos, porque eu gosto dos óleos essenciais, né? Me conectei ali com alguns cheiros, fiz uma massagem nos pés. É algo que eu tenho já como prática, assim, de autocuidado na semana. Mas sabe que essa tua pergunta me impactou um pouco, porque eu gostaria de ter te respondido na minha autocobrança, que Olha foi aí, ó. hoje, né? Mas hoje eu comecei muito cedo o trabalho, fiquei muito conectada com a parte intelectual, né? Aham, Me aham. desenvolvendo, claro, mais conectada com as tarefas que eu preciso fazer, preciso entregar, com os atendimentos. E acho que nem almoçar muito conectada com o meu corpo eu almocei. Então, já me acendeu uma luzinha alerta aqui, sabe? Porque quando tu me Uhum. perguntou agora, eu já fiquei pensando nisso, tipo, nossa, assim, eu procurei me conectar mais com a minha respiração, mas de forma muito breve, Aham. sabe? Esse é um outro sonho que eu ainda quero estar realizando mais no meu dia a dia, assim, é ter essa consciência de uma respiração mais plena, né? Mais consciente, mais presente, Sim. sempre, todos os dias, né? No meu cotidiano. Eu acho que isso também faz parte do autocuidado básico, né? Poxa, Que é muito. a gente poder respirar com consciência, E né? não respirar para sobreviver, né? Isso, é. E acho que hoje eu tava um pouco nesse modo sobrevivência, e essa nossa conversa é um arejamento, né? Assim, até Claro. dessas perguntas que tu tá trazendo, eu acho lindo, assim, porque a pergunta, ela é, né, essa nossa a capacidade de se abrir, assim, para o novo, né, para conhecer mais. Eu sinto que essa é uma das tuas melhores qualidades, assim, do pouco que eu ainda te conheço, né, é ser essa mulher interessada na vida. Né? Então, tu Sim. falou da tua criança interior, mas eu sinto que, né, é essa mulher assim que traz a sua criança interior na sua plenitude de poder perguntar, né, fazer Adoro. assim os movimentos de abertura. E a tua pergunta me trouxe para o presente, me trouxe um ancoramento, né, de poder me perceber mais. Então, poder estar conectada mais com o meu corpo, né, com as minhas emoções, assim, além desse processo, né, intelectual. Não, obrigada, né? Adorei. Me recebo como um elogio, aprendendo a receber elogio também nessa vida.
Mas tu sabe que ainda dá tempo no dia de hoje de fazer algo para esse corpo, né? Acho que é isso, assim, a gente não precisa ser mais um lugar de cobrança, mas às vezes até a gente poder tomar um banho à luz de velas, né? Só com uma velinha acesa ali, um cheirinho, e poder estar no corpo já é uma coisa gigante, parece tão pequenininho falando, mas na hora que a gente passa, a gente vê que é grande, né? Então não é para ser uma cobrança, é para ser um lugar assim de da gente lembrar que a gente é corpo, né? Para além de tudo que a gente é, né? E claro, a gente chegou na última pergunta. A última pergunta, ela é breve, mas ela é clássica. É o seguinte, nós estamos todo mundo chegando perto dos 40 aqui, tá? Sim, a minha Sim. pergunta última antes da gente encerrar é a seguinte: como que a Clariana se enxerga bem velhinha? Porque com muita sorte a gente vai ficar bem velha, bem enrugadinha. Como tu se enxerga? Ai, sua linda. Acho que essa é outra característica nossa que nos conecta, que é o desejo de viver, né? Porque acho que muitas pessoas não conseguem se imaginar mais velhinhas, né? Mas eu me imagino. Ah! E desde muito menina eu dizia que eu ia viver mais de 100 anos. Não sei se eu vou viver mais de 100 anos, né? Mas assim, eu tenho esse desejo de viver muito e viver aprendendo, né? Viver aprendendo, viver em movimento, viver em pausa também, em silêncio, né? Mas nesse silêncio, que é um silêncio que também mergulha, que também é restaurador, que também entra em contato com o outro, né? Então, eu quero poder ser uma senhora, né, anciã, sábia, que sabe se conectar mais com o silêncio e com a qualidade das palavras e com a qualidade dos sons, através da música, através da arte, sabe? E poder também, através dessas ferramentas, né, do silêncio, do som, poder se conectar mais com o som do coração das pessoas, né? Então, eu sinto isso, sabe? De poder aceitar o corpo com as rugas, com os cabelos brancos, né? Claro, com saúde, né? Podendo se Lógico! movimentar, podendo se cuidar, né? Sendo uma yogini, se Isso alimentando aí! bem, né? Podendo estar cuidando dessa máquina também que nos movimenta, né? Mas acho que eu sonho isso. E tem uma coisa que é eu pretendo cada vez mais brincar, né? E eu Ah, acho que eu quero ser opa, acho que travou. cada vez mais assim para arte sem julgamento, né? Sem, sabe, sem regras de certo e de errado, que simplesmente se coloca em movimento e brinca, né? E que sim sabe também suportar a dor, né? Uhum. Que sabe também acolher as lágrimas, abraçar. Eu acho que eu sou uma pessoa muito afetuosa, né? E que pretendo seguir esse afeto comigo, com as pessoas, né? Contribuindo para que esse mundo seja mais afetado pelo afeto, né, Sim, querida? sim. Mais É isso que amor, eu. por favor. Clary, amei te ouvir. Eu gosto de perguntar das velhinhas, das minhas amigas, porque eu vou criar minha comunidade de velhas, pra gente poder, né, ficar ali juntas, assim, pra ver o que cada uma gosta, pra ver quem é que vai entrar nessa comunidade, né? Sim, com Vamos ver quem é certeza, que um vai entrar grupo. nisso aqui, né? Um grupo tem que ser assim, ó, mas tem que ser uma galera animada, entendeu? Isso. Querer, assim, ó, tá viva até o último minuto, né? Isso. E cantando, né? Então, cantando, estarei com você, tá bom? Minha Cantando Nossa e Senhora! dançando. Eu vou dançar e ficar cantando bem baixinho, sei lá, de repente a ovelhinha cante, agora eu ainda não consigo. Ai, Clary, para encerrar, eu quero primeiro, né, agradecer pela tua disponibilidade, mas assim, o teu carisma, assim, tu é uma mulher muito linda, muito carismática e traz algo muito, assim, importante, assim, dentro de ti, assim, que é essa verdade, assim, sabe? Essa, muito além de mulher psicóloga, mulher mãe, artista, é essa verdade, assim, a vontade de estar muito viva nessa vida aqui, né? Então, obrigada. Obrigada, amei te ouvir, foi muito bom conversar contigo. E antes de encerrar, eu quero saber se tu quer dizer algo para mim, para nós. E é sim. claro que eu vou pedir para te terminar cantando para poder não só eu vou inclusive eu não vou dar, eu vou dar tchau antes de tu cantar,
porque eu vou encerrar para poder que não só eu, como outras mulheres possam aproveitar esse momento como uma prática de autocuidado, enquanto te ouvem, se escutam também. Sim, sim, querida. Bom, então antes de cantar, né, eu quero agradecer, assim, agradecer do fundo do meu coração, tanto a tua existência, sabe, essa existência que brilha, que pulsa, que vive, né, dessa forma tão bonita, brincalhona também, né, e aberta ao novo, aberta às relações. E acho que tu traz essa qualidade, assim, de quem quer transformar o mundo através dos diálogos, né? Não sei se isso é o que te move também, o que move essa criança interior a poder conversar, né? Através da palavra, poder se conectar. Eu me conecto com isso, assim. Acho que a nossa conversa hoje foi muito importante para mim, muito bonita. Me trouxe também, né? Mais aprendizado de mim, mais afeto também, mais carinho, mais vontade de viver em rede, né, em comunidade, poder juntar, né, as nossas filhotas, né, poder estar mais perto. Então, assim, te agradeço do fundo do meu coração e agradeço a vida também, porque eu acho que é ela que se encarrega desse encontro, né? E que esse projeto siga acontecendo com a tua alma, com o teu coração entregue, também com verdade, que eu sinto que tu traz essa espontaneidade, assim. Então, muito obrigada, muito obrigada. E de música, posso escolher? Tu Com pode qual que eu vou? escolher. Eu acho que tu pode escolher pensando não só em ti, pensando em todas as mulheres que nos escutam aqui, né? Uma música para nos conectar com a gente mesmo, com as nossas verdades. Pode escolher. Um beijo para quem nos ouviu até aqui, até o próximo episódio. Fique com Clariana cantando. E depois eu quero que me contem o que acharam dessa finaleira surpresa de hoje. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ele diz que é luta e prazer. Ela diz que a vida é viver. Ele diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta rola e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu